por aí, tudo beleza? Salve Maria. Tudo beleza. Hoje foi uma correria. Eu tava Hoje deu fazendo. certo, né? Deu Hoje deu certo, certo, aí né? eu tava conectado aqui, que eu tô só com a internet do celular, que o Wi-Fi tá com problema, aí eu tava conectando para ver, escutar o programa, aí tava caindo, eu peguei e desliguei, fiquei só no celular, porque a carga é muito pesada aí por isso tava Tá saindo ali, mas certo. deu certo, tá tudo bem. Tá certo. Você sempre participa com a gente no chat ali, mas hoje você né, veio aqui pra nós falar ao vivo com nós aí, né? Ô José Hoje, Roberto, conta pra gente aí um pouco do conhecimento, das mensagens da palavra de Deus, como você conheceu, como você encontrou essas mensagens. Conta um pouquinho pra gente aí. só contando a mensagem um pouco dela, daria quase um livro, né, porque eu vim conhecer em 2018, em 2017, 2018, né? Eu conheci as mensagens já naquela parte já do sino da Amazônia, né? Então, mas ia uma história antes disso, né? Para poder chegar às mensagens da palavra de Deus ao santo profeta, né? Já havia uma busca, certo? Interior por algo profundo que Deus já tinha revelado e que eu buscava, né? Que eu até escrevia. E eu parei de escrever justamente em 2017, por quê? Porque é assim, Deus vai dar de sinais e tudo que eu escrevia, chegou um ponto que algo no interior disse que não precisava escrever, pois esse livro já estava pronto. Então, eu apenas obedeci e um ano depois eu conheci as mensagens da palavra de Deus, certo? E foi assim maravilhoso, né? Porque os sinais da apostasia na igreja, o modernismo, né? E eu que fazia parte da renovação carismática, imagina aí, Ah, era? né? Fui porta a porta da Canção Nova. Tá ouvindo aí, né? Então, sim, tô ouvindo. Você chegou a fazer parte da renovação, foi porta a Foi, porta ali foi. da Canção Fui Nova. porta a E porta. aí? Aí, seguinte, né? Eu tenho a agradecer a Deus por essa caminhada. Falava a língua também, Roberto? Rapaz, xeremelecanda xabaralá, melecanda xabaiá, lerele, becana. Eu falava assim, né? Empolgado, Uhum. emocionado, né? Mas chegou um ponto que Deus ia mostrar passos, né? Da convenção e o sinal para eu parar com essa forma de linguagem e depois ver a explicação no livro foi muito interessante. Eu fazia parte de 3 grupos de oração da renovação carismática, né? Um aqui na minha cidade, né? Que é o município, é, em Pirangi do Sul, né? No Lírios, que tem até hoje. E eu ia Natal na Aparecida, né? Que era a paróquia do Padre Famoso aqui de Natal, né? Aí, certo ponto, eu fui em Pirangi do Sul, né? E comecei, primeiramente, eu fui saindo da igreja e observando de fora, né? Primeiramente eu estava dentro, mas foi aquela coisa que fui saindo e eu fui observar. Voltando para casa, aí me veio uma lembrança muito forte que me tocou no meu coração, de quando eu era jovem. Quando o Papa João Paulo II falava, e foi tão forte que ele falava na Polônia. É mais interessante. Ele falava na linguagem polonês, mas o que implicava nesse tempo, que eu compreendia que ele parecia que ele estava falando português, só que não estava sendo traduzido. Aí foi aí onde a gota d'água, né? Por quê? Aí porque Deus depois mostra lá em Atos, né? Aqui no capítulo 2, né? Eles falavam em outras línguas, né? Quer dizer, de cada região, de cada país, persas, medos. Então, ele vai explicando a linguagem. Então, eles pareciam embriagados, mas eles compreendiam na outra língua. Então, São João Paulo II tinha esse dom e falava várias línguas, né? Então, foi aí que caiu por terra Xebanecanda Chamaralá, Malacá Chamaralá, pronto. Aí se a gente fala dessa linguagem aí, então, foi aí que esse ponto, né? E sobre o livro que eu escrevia, em 2018, é, eu conheci por meio. Acho que se hoje eu esqueci agora o nome dele, lembrar, eu sempre falo, né? Aí agora eu esqueci, porque a gente me prepara, né? Mas ele é um cara muito. Ele é um cara muito bravo, assim, sabe? Pode, ele falava lá daquela Pachamama e tal.
e falava do símbolo, né? Então, Deus vinha dando sinais sobre isso, né? Aí, quando eu falei para Eugênio, ele enviou o livro para mim. O mais interessante é que, quando eu cheguei perto de casa, É. eu tava com uma alegria tão grande que eu sabia que tinha chegado alguma coisa. Aí minha mãe chegou e disse: Beto, Beto, que eles me chamam de Beto, sabe? Beto, chegou um negócio para tu aqui. Sim, foi assim, foi tão emocionante que foi. Eu comecei logo a chorar, né? Aí abri o livro, né? Veio o livro grande e o pequeno, né? Não, o pequeno eu pedi depois. Aí foi assim. Aí a primeira coisa que eu queria fazer era levar para no outro dia já para minha amiga, né? Porque tem uma companheira assim de carreira, né? De convenção, que é a Iris. A gente conversa muito e faz assim, só apenas uns 11 anos que a gente está conversando, certo? E a gente vem buscando. Ela era adventista, imagina aí. Foi muito difícil, né? Eu estava voltando para a Igreja Católica, convenci ela a ser carismática, mas ela era da Adventista, né? Não trabalhava no SAP, né? Aquela coisa toda. Então foi muito interessante. E hoje ela já leu o livro todo, o livro grande, está terminando o pequeno, e eu nunca li o livro todo até hoje. Aí, só Tá que certo. eu vou lendo as mensagens aleatórias, né? Aí, então ela chegou para mim, né? Disse: Beto, você tem que ler o livro na sequência, né? Eu disse: mas eu queria saber o que é interessante. Porque a gente abre aleatoriamente e Deus está explicando aquilo que nós estava falando antes de abrir o livro. É isso que acontece com a maioria das pessoas da Santa Obra, né? Ela conversa, fala de Deus, fala alguma coisa do profeta, quando vai abrir a mensagem está falando aquilo. E é isso aí. Então Tá foi certo. assim. Pode Tá perguntar certo. alguma coisa aí. E você, você sempre veio de uma família católica? Conta pra gente aí. Eu vou tentar explicar assim. Quando meu pai e minha mãe me teve, eu sou bendito entre fruto entre as mulheres. Eu tenho 4 irmãs e eu sou o do meio. Então, naquela época de dificuldade, né? Eles são, minha mãe é de Saramirim, meu pai é daqui de Cristo do Norte. Então, meu pai conheceu minha mãe, eles se casaram na igreja católica, né? Certo, teve casamento. Então, todos os filhos foram frutos do casamento da igreja católica. Então, a gente chama católico raiz. Então, minha avó, ela tinha perdido um filho, então, que teria hoje a minha idade. Então, eu fui um tempo morar com a minha avó, certo? Meus pais abriram, fui morar com a minha avó, só que eu tive que voltar, porque eu fiquei naquela época doente, e que na época tinha a doença, né? Era verme, lombriga, essas coisas, então aqui o tratamento não tinha ceramirim, então eu tive que ir para Natal, mas foi com minha avó que eu aprendi, e ela tem hoje 94 anos de idade e reza o texto. Pela idade, ela reza, mas o texto ela reza 6 horas da noite, é certeiro. 6 horas da noite, ela liga a televisão e reza o texto. 94 anos de idade. Então, novinho, com 4 anos de idade, já tive conhecimento um texto, né? Depois eu voltei para Pirangi, aí entrei na catequese e fui ensinado por uma freira, né? Que todos nós da minha geração, eu tenho 48 anos, todos nós da minha geração lembram da irmã Maria Helena, porque a catequese era muito forte, então ficou impregnado em nós, ficou dentro de nós, né? Então, biblicamente, segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 14, seguinte, né? Tu sabe de que tem aprendesses, tu tem uma ligação com as escrituras, um cordão que te liga. Então, eu tenho uma ligação, nós temos uma ligação quando temos um ensinamento que herdamos de nossos pais, de nossos bisavós. Esse é o entendimento católico, que é enraizado dentro de nós, certo? Então, veio o tempo, fui passando, e aí fui crescendo, e nesse ponto de idade, entre 14, de 7 e 8 anos, aconteceu uma coisa que Deus só veio revelar a mim em 2016, quando eu entrei e fiquei doente. Então, mas para ele revelar o que aconteceu comigo, eu conheci o Diário de Santa Faustina,
ele desapareceu aqui da minha casa. Eu lutava para conhecer e ter o livro das mensagens de Padre Gobi. Deus já vinha me mostrando as mensagens de Nossa Senhora de Fátima, e a mais forte para mim, que a ligação mais forte é com Nossa Senhora La Salete. Então, tinha todo um preparo para que Deus mostrasse a situação que comigo aconteceu quando eu era criança. Então, não foi uma situação muito fácil, não foi. Eu tive a visão, não foi boa, mais interessante. Ela foi boa em confirmação daquilo que eu luto até hoje por causa dessa consequência disso que aconteceu comigo, certo? E para mostrar isso, eu tinha visto no Diário de Santa Faustina que Deus deu a visão a ela, que ela, enclausurada, ela assistiu a Santa Missa em um telão. Então, foi a mesma forma. Eu estava trabalhando na casa desse senhor, e minha filha foi comigo, levei Camille. Então, à noite, eu tive a visão. Então, acho que a palavra nem pode falar, né? Mas começa com P, termina com Lia. Eu tinha Tá 8 certo. anos de idade. Você tem esse conhecimento, né, das mensagens da Senhora, e você falando do Nossa Senhora La Salete, de Fátima, Padre Gobi. Quando você começou a ter o conhecimento das mensagens da Palavra de Deus, o que te levou a você acreditar, assim, que o profeta, né, foi um homem escolhido de Deus, as mensagens, sabendo, já tendo um pouco conhecimento das mensagens da Senhora? O que me levou é porque, depois de uma visão, eu procurava uma outra pessoa, porque eu também tive várias visões, certo? Mas veio, acho que acredito, no programa de sábado, de uma mensagem de Aline, que nós podemos entender, e depois de acreditar realmente que não existe outro profeta, só há um profeta, e ele seria o último profeta, certo? Porque várias coisas eu já fiz, assim, que aconteceu, mas mesmo assim as pessoas são céticas, não acreditam em milagres e tal, que o profeta fazia e acontecia. Então eu procurava as pessoas. Por quê? Porque aqui na minha casa, eu tenho minha mãe, meu pai, eu moro aqui na minha casa atrás, e eu tenho uma irmã. A minha irmã encostada a mim, certo? A mais nova. Tem a caçula e tem eu encostada a mais nova. Ela foi acometida de um câncer terminal, câncer de colo de útero. Então, meu pai, ele teve um AVC e ficou cego. E nessa época eu estava indo para eu participar da obra de Maria, só que não era da obra de Maria, que eu tentava ser missionário. Eu queria, mas como eu era casado, era difícil ser missionário da obra de Maria, certo? Porque eles pelejam, primeiramente, os que são solteiros, para depois formar e prender eles numa corrente, que ela é enganosa hoje, na minha visão, porque vi coisas que não podiam estar, que não é aprovado por Nossa Senhora e nem por Deus, tá? Aí, mas só que a espiritualidade de muitos é muito forte. Então, Deus fala que o joio e o trigo andam juntos, né? Então, Deus que vai fazer, os anjos vão fazer separação. Esse caso da minha irmã, ela também, ela é viciada, ela, né, tem um vício, ela, de crack. Além desse vício, a doença, certo? Eu fui para a Alba de Maria, voltei, certo? Quando eu voltei, minha mãe me chamou para conversar com ela, porque há outros sinais, que seria muito longo para contar toda a história, né? Tanto sobre o que é a tatuagem, essas coisas, tudo isso aí foi mostrado passo a passo para poder lutar e mostrar às pessoas hoje. Mas o ceticismo já ensinado já dentro da igreja pelos infiltrados é que leva as pessoas a não acreditar nessas coisas, né? Aí eu cheguei, fui falar com minha irmã, né? Ela estava com uma barriga muito grande. Comecei a falar com minha irmã, né? Aí ela disse: não quero você perto de mim, não quero você perto de mim. E começou, aí mudou a voz, certo? Mudava as coisas, acontecia, né? Mas veja o que eu estou querendo dizer. Mas vamos lá. Padre Gabriele, a morte, conheci. Aí eu conheci na Canção Nova, ó, veja bem, um dos padres que tinham uma das fé que nunca voltou antes. Ele fazia o exorcismo e nunca voltou novamente. Padre Rufus.
E depois eu conheci Padre Duarte Hilário. Então, Deus ia mostrando os padres, ia mostrando os sintomas do que é uma possessão, certo? E todos os sinais apareciam de enjoo, vômito, dor de cabeça, tudo isso aí, então já tinha um pouco de compreensão sobre o exorcismo. Embora não podemos ir muito longe porque não temos esse dom, porque não somos sacerdotes, certo? Esse é o perigo de quem tenta enfrentar essa coisa. Então eu cheguei perto de minha irmã, ela disse, não quero ser aqui. Então eu peguei, chamei minha mãe, olha o poder, chamei minha mãe, fica atrás de mim. Chamei minha irmã, Liliane, fica atrás de mim. Aí disse, o que é que eu faço, filho? Eu disse, olha, você vai fazer uma simples coisa, reze Ave Maria. Só, não diga mais nada, apenas Ave Maria. Aí ela começou a se estribuchar, começou a coisar, tentar pegar em mim, e pus a mão na cabeça dela. Então fui falando, fui rezando, pedindo a força pelo Espírito Santo e rezando. E ela blasfemava, tentava pegar em minhas mãos, quando chegava a mão perto, a mão dela entortava e não conseguia tocar em mim. Então, com o tempo, minha mãe rezando e eu falando e rezando, né, intimamente, rezando muito forte, eu tirei a mão da cabeça dela e coloquei na barriga e disse, daqui a uns dias você vai ver a resposta que Deus vai lhe dar. Certo? Só isso. Aí ela, entenda que ela veio para minha casa, porque ela mora em Caiçara, aí veio para cá, os médicos, porque ela entende o seguinte, pelo que eu conheço de pessoas que fizeram cirurgia e foram abertas aqui onde eu moro, todas que foram abertas, nenhuma está viva até hoje. A única que foi aberta e fechou sem operar foi minha irmã, aqui onde eu moro. A única. Certo? Eu tinha o laudo, tenho o laudo anterior e tenho um laudo hoje do que ela tem. Ela tentou levar, né, pensando que ia mostrar às pessoas, eu não preciso disso, né? Aí minha mãe disse, tá aqui. Certo? 3 meses depois, ela volta para a Sara, 3 meses depois, ela liga para minha mãe, ela liga chorando, minha mãe chega aqui chorando, dizendo que não tem explicação, que a médica estava vendo isso, alguma coisa tinha acontecido, só que não podia falar, você no médico vai esperar 3 meses para ter confirmação sobre o que aconteceu com ela. Aí, quando foi 3 meses depois, a médica disse que não tem explicação, né? O câncer que era terminal, não é mais terminal, e ela está viva até hoje. A barriga desinchou. Então, e com meu pai, depois da cegueira, né? Porque era assim, meu pai, minha mãe, minha família, pensava que no outro dia eu ia acordar e eu estava no caixão. A minha situação não era... Eu fiquei irreconhecível, né? Devido ao inchaço, né? O problema renal, certo? É nefrite lúpica classe 5. Hoje me deu para classe 4. E eu chegava no hospital, as pessoas diziam, quem é esse? É Beto, filho de Aninha. Aninha é meu pai, interessante. Dora é minha mãe. É o apelido dele. Eu lembro daquela vez mesmo que você estava pedindo oração, né? Vocês estavam no hospital, a hemodiálise, parece, estava pedindo oração. Foi nessa época, né?